Quando eu abria os olhos na madrugada, sempre checava se o cheiro de gás já estava presente no meu quarto. Minha própria mãe e meu padrasto planejavam minha morte como quem planeja uma festa surpresa. Eles só não imaginavam que eu seria a única sobrevivente do acidente final. Olá, meus queridos. Que bençãozinha poder estar aqui com vocês hoje. Me chamo Isaura Bezerra Cardoso, já estou com meus 72 aninhos bem vividos e moro aqui em Jataí, no interior de Goiás. Uma cidade pequena, aconchegante, onde todo mundo se conhece e se ajuda. É um lugar de gente boa, sabe? Diferente de onde nasci, em Cáceres, no Mato Grosso, que era um lugar que só me trazia lembranças que prefiro não recordar muito. Hoje em dia, minha vida é uma bênção. Trabalho no postinho de saúde aqui da nossa comunidade como médica. Sim, uma vovó médica. Nunca é tarde para realizar um sonho, não é mesmo? Vocês podiam ver a carinha das crianças quando me veem com meu jaleco branco e o estetoscópio no pescoço. Doutora Vovó, eles me chamam. E isso enche meu coração de alegria, viu? Meu consultório é simples. Tem uma mesinha de madeira que meu falecido Juvenal fez para mim antes de partir. Na parede, tenho fotos dos meus 3 filhos e 7 netos. Tem também umas plantinhas que cuido com carinho, um crucifixinho que ganhei da minha primeira paciente e uns desenhos que as crianças me dão quando ficam boas. Não é luxuoso, mas tem amor em cada cantinho. A medicina entrou na minha vida relativamente cedo, mas não pelo caminho tradicional. Comecei como auxiliar de enfermagem quando era bem jovem e aos 20 anos tive a bênção de conseguir uma bolsa para estudar medicina em Goiânia. Antes disso, ainda em Cuiabá, trabalhei como auxiliar de enfermagem, o que despertou meu amor pela medicina. Foi depois de um acontecimento que mudou minha vida que decidi. Isaura, você nasceu para salvar vidas. Estudei muito, sabe? Noites em claro, com os olhos ardendo de sono, mas com a determinação no coração. Deus me abençoou e hoje posso ajudar as pessoas da minha comunidade. O que mais me dá alegria é poder olhar nos olhos de um paciente e dizer, vai ficar tudo bem. E saber que não estou mentindo. Cada vida que salvo, cada dorzinha que alivio, é como se estivesse curando aquela menininha assustada que fui um dia. É uma forma de fazer as pazes com o passado, entende? Minha rotina é simples, mas feliz. Acordo cedinho, às 5 da manhã, preparo meu cafezinho com canela, faço minhas orações agradecendo por mais um dia e pedindo sabedoria para ajudar quem precisa. Depois vou pro postinho e atendo meus pacientes até meio-dia. Volto para casa, faço um almoço simples, descanso um pouquinho numa rede que tenho na varanda. Ah, que delícia é essa horinha de descanso! À tardezinha, volto pro postinho e fico até às 7. Depois, janto com minha filha mais nova, a Cecília, que mora comigo, e vamos dormir cedo para começar tudo de novo no dia seguinte. É uma vida simples, mas cheia de propósito, sabe? Cada sorriso de agradecimento, cada obrigado, doutora Isaura, vale mais que qualquer dinheiro desse mundo. E vocês, minhas queridas e meus queridos que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me assistindo? E em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo? De manhãzinha com o café, depois do almoço, ou já de noitinha? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Mas olha, nem sempre minha vida foi assim, cheia de paz e propósito. Hoje eu salvo vidas, mas houve um tempo em que eu lutava para salvar a minha própria. Um tempo em que cada amanhecer era uma vitória, em que cada respiro era um ato de coragem. Vocês conseguem imaginar como é viver numa casa onde você é vista como um problema a ser eliminado? Como é dormir sem saber se vai acordar na manhã seguinte? A menina que fui um dia viveu um pesadelo que nenhuma criança deveria viver. Mas ela sobreviveu. E hoje, essa menina, já velhinha, quer compartilhar com vocês como escapou do seu último acidente. Nasci em Cáceres, no Mato Grosso, em 1953.
Uma cidade ribeirinha, às margens do rio Paraguai, onde o calor era tanto que às vezes a gente mal conseguia respirar. Minha mãe, Eleonora Bezerra, era uma mulher bonita, de olhos verdes e cabelos pretos como a noite, mas tinha um jeito frio e distante. Raramente recebia um abraço ou uma palavra de carinho dela. Meu pai, Teodomiro Cardoso, era pescador. Um homem simples, trabalhador, que saía antes do sol nascer e voltava quando já era noite. Ele sim me dava carinho, me sentava no colo e contava histórias de sereias e monstros do rio. Nossa casa era pequena, de madeira, com 3 cômodos apenas, um quarto onde dormíamos todos juntos, uma sala que também era cozinha e um banheiro do lado de fora. O telhado era de zinco e quando chovia, parecia que o mundo ia acabar de tanto barulho. No quintal, tínhamos uma mangueira grande, onde eu brincava sozinha a maior parte do tempo, inventando amigos imaginários e histórias que me tiravam daquela realidade tão dura. A vida era difícil, mas pelo menos tínhamos o que comer. Papai trazia peixe fresco todos os dias, e mamãe, mesmo com seu jeito frio, sabia preparar um tucunaré com banana da terra, que era uma delícia. Tínhamos também uma horta pequena, onde plantávamos mandioca, milho e algumas verduras. Tudo mudou quando eu tinha 8 anos. Papai não voltou de uma pescaria. Procuraram por dias, mas nunca encontraram seu corpo. O rio levou não só meu pai, mas também o pouco de alegria que existia em nossa casa. Mamãe ficou ainda mais fechada, mais amarga. Começou a beber cachaça todos os dias e a culpar a mim pela morte do meu pai. Se você não tivesse nascido, Teodomiro não precisaria pescar tanto para nos sustentar. Ele estaria vivo, ela dizia. Foi nessa época que Odair Mendes apareceu em nossas vidas. Um homem alto, de bigode grosso e olhar que me dava calafrios. Ele trabalhava como capataz em uma fazenda próxima e começou a frequentar nossa casa, trazendo comida e pagando nossas dívidas. 6 meses depois da morte do meu pai, ele já estava morando conosco e minha mãe o apresentava como meu padrasto. Odair não gostava de crianças. Ele me olhava como quem olha para um cachorro de rua que invadiu sua casa. Essa menina come demais, ele dizia para minha mãe. Estamos gastando muito com ela. E minha mãe concordava, como se eu fosse apenas um fardo, um problema a ser resolvido. Na escola, eu era quieta, não tinha muitos amigos. A professora Aparecida era a única que parecia notar que algo não estava certo. Isaura, está tudo bem em casa? Ela perguntava às vezes, mas eu sempre dizia que sim. Tinha medo do que poderia acontecer se eu falasse a verdade. Minhas brincadeiras eram solitárias. Eu gostava de subir na mangueira do quintal e ficar lá, observando os pássaros, sonhando com o dia em que eu seria grande o suficiente para ir embora daquela casa. Também brincava com bonecas de pano que eu mesma fazia com retalhos que encontrava. Dava nomes a elas e fingia que éramos uma família feliz. As outras crianças da vizinhança não gostavam muito de brincar comigo. Sua mãe é bêbada e seu padrasto é malvado, elas diziam, e eu não podia negar, porque era verdade. Minha única amiga era Dejanira, uma menina que morava 2 casas depois da nossa. Ela também vivia uma situação difícil, com um pai violento, e talvez por isso nos entendêssemos tão bem. Brincávamos de médica, com ela sendo a paciente e eu a doutora. Acho que ali começou meu sonho de um dia ajudar a curar as pessoas. A rotina em casa era cada vez mais pesada. Eu acordava antes do sol nascer para buscar água no poço, acender o fogão a lenha e preparar o café. Depois ia para a escola, voltava correndo para fazer o almoço e limpar a casa. À tarde, lavava roupa no rio, mesmo com medo das correntezas que tinham levado meu pai. À noite, servia a janta para minha mãe e Odair, e só depois podia comer, se sobrasse algo. Os olhares entre minha mãe e Odair começaram a me assustar por volta dos meus 10 anos. Eles cochichavam quando eu entrava na sala e paravam de falar imediatamente. Às vezes, pegava frases soltas como "é muita despesa" ou "não podemos continuar assim". Comecei a sentir que algo muito ruim estava sendo planejado.
Foi também nessa época que notei as primeiras coisas estranhas acontecendo. Uma manhã, fui acender o fogão a lenha e houve uma explosão pequena que quase queimou meu rosto. Odair disse que eu tinha sido descuidada, mas eu tinha certeza de que tinha feito tudo como sempre fazia. Dias depois, escorreguei em um degrau molhado que eu tinha certeza de ter secado minutos antes. Caí e machuquei o braço, que ficou roxo por semanas. Essa menina é tão desastrada, dizia minha mãe para as vizinhas. Vive se machucando. E as vizinhas olhavam com pena, acreditando que eu era apenas uma criança desajeitada. Ninguém desconfiava que aqueles acidentes não eram nada acidentais. Lembro de uma vez em que fui apanhar mangas da árvore do quintal, como fazia todos os dias. O galho onde eu sempre subia parecia mais fraco, como se alguém tivesse serrado parcialmente. Quando coloquei meu peso nele, o galho quebrou. Só não me machuquei seriamente porque consegui me agarrar em outro galho. Quando contei o que tinha acontecido, Odair riu. Menina mentirosa. Esse galho já estava podre há tempos. Você que é azarada demais. Minha infância foi se tornando um jogo de sobrevivência. Cada dia era uma vitória simplesmente por estar viva. Comecei a tomar precauções, cheirar a comida antes de comer, verificar os degraus antes de pisar, olhar 2 vezes antes de atravessar a rua. Vivia em constante estado de alerta, como um animalzinho acuado. À noite, deitada no colchão de palha no canto do quarto, eles dormiam na única cama. Eu rezava para Nossa Senhora me proteger. Por favor, me leva junto do papai, eu pedia às vezes. Outras vezes, sonhava que era resgatada por algum parente distante que descobria o que estava acontecendo e me levava para longe. Mas os parentes nunca vieram. E aos 12 anos, eu já sabia que se quisesse sobreviver, teria que confiar apenas em mim mesma. Foi nessa idade que comecei a planejar minha fuga. Juntava moedas que encontrava na rua, guardava um pedaço de pão do jantar para o dia seguinte, estudava mapas da cidade na escola. Eu ainda era pequena demais para fugir, mas me preparava para o dia em que seria possível. Enquanto isso, os acidentes continuavam. E eu, cada dia mais esperta, conseguia escapar deles por pouco. O que eu não sabia era que o pior ainda estava por vir. Quando completei 13 anos, em 1966, não houve bolo nem parabéns. Era apenas mais um dia de trabalho e medo em nossa casa. Mas foi nesse ano que as coisas começaram a ficar verdadeiramente perigosas. Lembro que estava na cozinha, descascando mandioca para o jantar, quando ouvi minha mãe e Odair conversando na sala. Normalmente, eu não prestava atenção nas conversas deles. Eram sempre reclamações sobre dinheiro ou sobre mim. Mas dessa vez, algo me fez apurar os ouvidos. Aquela mulher da seguradora veio aqui hoje, disse minha mãe. Perguntou se queríamos fazer um seguro de vida para a menina. Houve um silêncio e depois ouvi a risada baixa e fria de Odair. E quanto pagariam se acontecesse alguma coisa com ela? Meu coração gelou. Continuei descascando a mandioca, mas minha mão tremia tanto que quase cortei meu dedo com a faca. Um bom dinheiro, respondeu minha mãe, em um tom que nunca esqueci. Era como se estivesse falando de vender uma galinha no mercado, não da vida da própria filha. Suficiente para comprarmos aquele terreno perto do rio e construirmos uma casa nova. Naquele momento, entendi completamente o que já suspeitava há anos. Minha mãe e meu padrasto não queriam apenas que eu saísse de casa. Eles queriam que eu morresse. E agora, com um seguro de vida, teriam um motivo financeiro ainda maior. Naquela noite, deitada no meu colchão de palha, não consegui dormir. Meus olhos ardiam de tanto chorar silenciosamente. Como uma mãe podia desejar a morte da própria filha? O que eu tinha feito de tão terrível para merecer esse ódio? Essas perguntas me atormentavam, mas não havia respostas. Na manhã seguinte, senti o cheiro. Um cheiro forte de gás que vinha do pequeno botijão que usávamos para o fogão quando não tínhamos lenha. O botijão ficava estranhamente próximo ao meu colchão, e a mangueira que o conectava ao fogão parecia ter sido deliberadamente afrouxada. Se eu não tivesse acordado naquele exato momento,
talvez não estaria aqui para contar essa história. Mãe, o gás está vazando! Gritei, correndo para a cozinha. Eleonora me olhou com uma expressão estranha. Era surpresa misturada com algo que parecia decepção? Deve ser sua imaginação, menina. Eu verifiquei tudo ontem à noite, ela disse, mas foi verificar mesmo assim. Quando voltou, anunciou que eu estava certa, que havia um pequeno vazamento. Sorte que você tem um bom olfato, ela comentou sem emoção. A partir daquele dia, passei a checar tudo 2, 3 vezes antes de usar. Comecei a dormir com a janela aberta, mesmo nos dias de chuva, para que qualquer gás pudesse escapar. Escondia a comida que me davam e só comia o que eu mesma preparava, quando eles não estavam olhando. Bebia água apenas da torneira externa, nunca dos copos que eles me ofereciam. Foi nessa época que comecei a passar mais tempo na escola. A professora Aparecida percebeu a mudança no meu comportamento. Eu, que sempre fui quieta, agora estava completamente retraída, pulando ao menor barulho, verificando tudo à minha volta constantemente. Isaura, você parece assustada. O que está acontecendo em casa? Ela perguntou um dia, depois da aula. Quis contar tudo. As palavras quase escaparam da minha boca. Mas então pensei, e se ninguém acreditasse em mim? E se me mandassem de volta para casa e minha situação ficasse ainda pior? Então menti, mais uma vez. Nada, professora. Só estou cansada. Ela me olhou longamente, seus olhos mostrando que não acreditava em mim, mas também que respeitava meu silêncio. Se precisar conversar, estou aqui. Foi tudo o que disse. Os acidentes ficaram mais frequentes e mais perigosos depois daquela conversa sobre o seguro. Uma manhã, enquanto eu varria o quintal, um tijolo caiu do telhado, passando a centímetros da minha cabeça. O vento deve ter derrubado, disse Odair, em um dia sem vento algum. Outra vez, encontrei cacos de vidro em meu prato de comida. Deve ter quebrado alguma coisa na cozinha sem perceber, comentou minha mãe, mesmo sabendo que eu tinha acabado de limpar toda a cozinha. O pior aconteceu quando eu tinha 14 anos. Eu lavava roupa à beira do rio, como fazia todas as tardes. O rio estava cheio por causa das chuvas, a correnteza mais forte que o normal. De repente, senti um empurrão forte nas costas. Não vi quem foi, minha mãe ou Odair, mas caí na água, sendo imediatamente arrastada pela correnteza. Socorro! Gritei, engolindo água, lutando contra a força do rio. Ninguém veio. De longe, vi minha mãe e Odair simplesmente observando, sem fazer qualquer movimento para me salvar. Naquele momento, sozinha na água, lutando pela vida, algo dentro de mim mudou. Não era mais medo o que eu sentia, mas raiva. Uma raiva fria, calculada, que me deu forças para nadar contra a correnteza, agarrar-me a um galho baixo e puxar-me para fora da água, longe dos olhos deles. Fiquei escondida por horas, observando nossa casa de longe. Vi minha mãe chorando, não de tristeza, mas encenando para os vizinhos que começavam a se reunir. Minha filha, o rio levou minha filha, assim como levou meu marido, ela gritava enquanto Odair consolava a viúva supostamente em luto pela segunda vez. Estava prestes a sair do meu esconderijo quando ouvi Odair falando com o sargento Lindomar, o único policial de nossa pequena comunidade. Ela era uma menina agitada, sabe? Vivia fazendo imprudências, ele dizia. Avisamos 1000 vezes sobre o perigo do rio cheio, mas ela não ouvia, teimosa como a mãe. Foi naquele instante que entendi. Se eu voltasse, seria apenas para esperar pelo próximo acidente, que eventualmente teria sucesso. Eles não iriam desistir. Voltei para casa somente quando a noite caiu e todos haviam ido embora. Entrei silenciosamente pela janela dos fundos. Minha mãe e Odair dormiam profundamente, esgotados pela tristeza e provavelmente pela cachaça que bebiam toda a noite. Peguei apenas o essencial, uma muda de roupa, um retrato do meu pai que escondia debaixo do colchão e as poucas moedas que havia juntado ao longo dos anos. Antes de sair, parei na porta do quarto onde eles dormiam. Por um instante, olhando para o rosto adormecido da minha mãe,
senti uma pontada de dor. Como uma mãe podia odiar tanto a própria filha? Nunca saberei a resposta. Saí pela mesma janela e caminhei até a rodoviária, que ficava a quase 2 horas a pé. Passei a noite escondida atrás do prédio, esperando o primeiro ônibus da manhã. Quando o sol começou a nascer, usei minhas economias para comprar uma passagem para o lugar mais longe que meu dinheiro permitia. Rondonópolis, a cerca de 300 quilômetros de Cáceres. No ônibus, olhando pela janela enquanto minha cidade natal desaparecia na distância, não senti alívio nem alegria. Apenas uma determinação fria. Sobreviveria, e um dia ajudaria outros a sobreviver também. Em Rondonópolis, a vida não foi fácil. Com 14 anos, sem documentos e sem família, tive que inventar histórias. Disse que era órfã, o que, emocionalmente, era verdade, e que estava procurando trabalho como doméstica. Uma senhora chamada Dalva Oliveira, dona de uma pequena pensão, acreditou em mim, ou fingiu acreditar. Ela me deu um quarto nos fundos em troca de trabalho, limpeza, cozinha, lavagem de roupa. O mesmo que eu fazia em casa, mas agora sem o medo constante de morrer. "Menina esperta você", disse Dona Dalva, depois de me observar por alguns dias. "Não vai me contar a verdade sobre de onde você veio?" Hesitei, mas algo nos olhos dela, um tipo de bondade que eu raramente havia visto, me fez confiar. "Fugi de casa", admiti. "Minha mãe e meu padrasto, eles queriam se livrar de mim." Achei que ela não acreditaria, que riria ou me mandaria embora. Em vez disso, ela assentiu seriamente. "Tem coisas nesse mundo que só Deus explica, menina", ela disse. "Por que uma mãe rejeita um filho? Por que um pai abandona? Por que um padrasto maltrata? Não tenta entender, vai te enlouquecer. Só segue em frente." Aquele foi o melhor conselho que recebi na vida. Parar de tentar entender o que não tinha explicação e seguir em frente. Durante quase 2 anos, vivi e trabalhei na pensão de Dona Dalva. À noite, estudava sozinha com livros que ela me arranjava. Minha maior preocupação era que minha mãe e Odair me encontrassem, mas com o tempo, percebi que provavelmente eles estavam felizes por eu ter morrido no rio. Talvez já tivessem até recebido o dinheiro do seguro. O que eu não sabia é que os acidentes planejados para mim eram apenas o começo. O destino guardava uma reviravolta que ninguém, nem eu, poderia prever. Depois de quase 2 anos em Rondonópolis, comecei a me sentir segura demais. Foi meu primeiro erro. Eu tinha quase 16 anos e achava que minha mãe e Odair haviam desistido de me procurar, se é que algum dia procuraram. Dona Dalva havia me ajudado a conseguir documentos novos, com um sobrenome diferente. Passei a me chamar Isaura Bezerra Oliveira. Comecei a estudar formalmente na escola noturna, enquanto trabalhava na pensão durante o dia. Numa tarde de sábado, estava no mercado municipal comprando verduras para Dona Dalva quando senti aquela sensação. Sabe quando parece que tem alguém te observando? Virei-me lentamente e meu sangue gelou. Do outro lado da praça, perto de uma barraca de frutas, estava Odair. Nossos olhos se encontraram por um segundo e vi nele primeiro a surpresa, depois um brilho que conhecia bem. Aquela mistura de ódio e cobiça que sempre me aterrorizava. Larguei as compras e corri. Corri como nunca havia corrido na vida. Pelas ruelas, pelos becos, atravessando quintais e pulando cercas. Quando finalmente cheguei à pensão, estava sem fôlego e com o coração quase saindo pela boca. "O que foi, menina? Parece que viu assombração", disse Dona Dalva quando me viu naquele estado. "Ele está aqui", consegui dizer entre respirações ofegantes. "Meu padrasto me viu no mercado." O rosto de Dona Dalva endureceu. Ela não era uma mulher de se assustar fácil. Viúva há 20 anos, criara 3 filhos sozinha e administrava sua pensão com mão de ferro. Mas naquele momento vi preocupação genuína em seus olhos. "Arruma suas coisas. Você não pode ficar aqui", ela disse, já se movendo pela cozinha, juntando comida em uma sacola. "Meu sobrinho Juvenal está indo para Cuiabá amanhã cedo com o caminhão. Ele te leva." "Cuiabá?", perguntei.
sentindo o medo se misturar com a tristeza de ter que deixar o único lugar onde me senti segura desde que saí de casa. Sim, é mais longe, e é uma cidade grande, mais fácil de se esconder. Tenho uma prima lá, Juvelina, que pode te acolher por um tempo. Naquela noite, não dormi. Fiquei de olho na janela, temendo a cada instante que Odair aparecesse. Dona Dalva ficou comigo, sentada numa cadeira ao lado da minha cama, um velho rifle do marido apoiado no colo. Ele não vai encostar um dedo em você enquanto eu estiver viva, ela garantiu. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, o sobrinho de Dona Dalva chegou com seu caminhão de carga. Juvenal era um homem jovem, devia ter uns 25 anos, de poucas palavras e olhar gentil. Pode confiar nele, Dona Dalva me assegurou. Sangue do meu sangue. Me despedi de Dona Dalva com lágrimas nos olhos. Aquela mulher que nem me conhecia direito havia feito mais por mim em 2 anos do que minha própria mãe em toda a vida. Vou te pagar por tudo um dia, prometi. Já me pagou com seu trabalho duro, menina, ela respondeu. Agora vai, e que Deus te proteja. A viagem para Cuiabá foi longa e silenciosa. Juvenal não era de muita conversa, e eu estava perdida demais nos meus pensamentos. Quando finalmente chegamos, já era noite. A cidade parecia enorme para mim, que só conhecia Cáceres e Rondonópolis. Tantas luzes, tantos carros, tantas pessoas. Juvelina, a prima de Dona Dalva, morava em uma casa simples na periferia da cidade. Era uma senhora mais velha que Dona Dalva, com cabelos completamente brancos e mãos nodosas de tanto trabalhar. Ela me recebeu sem fazer muitas perguntas. Dalva me contou sua situação por alto. Disse depois que Juvenal foi embora. Não precisa me contar detalhes se não quiser. Só me diz uma coisa. Esse homem que te persegue, ele é perigoso? Muito, respondi sinceramente. Ela assentiu, como se aquilo confirmasse algo que já suspeitava. Então vamos ter cuidado. Tenho um quarto nos fundos, entrar e sair só pelos fundos também. Ninguém precisa saber que você mora aqui. E assim começou minha vida em Cuiabá. Diferente de Rondonópolis, onde eu saía para fazer compras e até ia à escola, em Cuiabá eu vivia praticamente escondida. Trabalhava na casa ajudando Juvelina, que era costureira. Aprendi a costurar com ela, e logo estava ajudando com os vestidos e consertos que ela fazia para as clientes. Mas a vida de clausura começou a me sufocar. Eu tinha 16 anos, estava na idade de ter amigos, de estudar, de viver. Em vez disso, vivia como uma fugitiva, sempre olhando por cima do ombro, sempre com medo. Não pode continuar assim, disse Juvelina um dia, me observando olhar tristemente pela janela. Você precisa estudar, menina. Mas é perigoso, argumentei. E se ele me encontrar de novo? A vida é sempre perigosa, ela respondeu, com a sabedoria de quem já havia vivido muito. A questão é se você vai deixar o medo te impedir de viver. Aquelas palavras me atingiram fundo. Eu estava deixando o medo me controlar, exatamente como deixei que minha mãe e Odair me controlassem por tanto tempo. Com a ajuda de Juvelina, me matriculei em um curso noturno para concluir o ensino fundamental. Durante o dia, continuava ajudando na costura. Tomávamos precauções. Eu nunca ia pelo mesmo caminho 2 vezes seguidas. Usava um lenço na cabeça para esconder meu rosto, evitava lugares movimentados. Foi durante esse período que conheci Joaquina, uma enfermeira que morava na casa ao lado e frequentemente pedia consertos de uniformes para Juvelina. Ela percebeu meu interesse quando falava sobre seu trabalho no hospital. Você gosta de medicina? Perguntou um dia, enquanto eu ajustava a barra de seu uniforme. Sempre quis ajudar as pessoas, respondi timidamente. Quando era criança, brincava de médica com minha única amiga. Sabe, estão precisando de auxiliares de enfermagem no hospital onde trabalho, ela comentou casualmente. Não precisa ter experiência, eles treinam. O salário não é grande coisa, mas é um começo. Meu coração acelerou. Era a oportunidade de começar a trilhar o caminho com o qual sempre sonhei. Mas o medo ainda estava lá, paralisante.
Não sei se posso, murmurei. Tem gente que pode me reconhecer. Joaquina me olhou longamente. Depois disse algo que nunca esqueci. O medo é como um carcereiro, Isaura. Ele te mantém na prisão, mas não percebe que a chave está do seu lado da porta. Naquela noite, não dormi pensando nas palavras dela. E na manhã seguinte, tomei minha decisão. Iria me candidatar à vaga no hospital. Consegui o emprego como auxiliar de enfermagem. O trabalho era árduo: limpeza, troca de lençóis, auxílio aos pacientes mais debilitados. Mas eu amava cada minuto. Pela primeira vez na vida, sentia que estava fazendo algo importante, algo que importava. Foi no hospital que conheci o Dr. Emanuel Leite, um médico já idoso que parecia notar meu interesse e dedicação. Ele começou a me ensinar pequenos procedimentos, além do que era exigido na minha função. Você tem jeito para coisa, ele dizia. Minha vida finalmente parecia encontrar um rumo. Trabalhava durante o dia no hospital, estudava à noite para concluir o ensino médio e aos finais de semana ainda ajudava Juvelina com as costuras. O medo de Odair ainda existia, mas já não me paralisava como antes. Até que quase 2 anos depois, ele me encontrou novamente. Eu estava saindo do hospital após meu turno quando o vi do outro lado da rua. Não havia dúvida, era ele, observando, esperando. Meu primeiro instinto foi correr, mas algo me impediu. Eu não era mais aquela menina assustada de Cáceres ou a adolescente em fuga de Rondonópolis. Eu tinha quase 18 anos agora, tinha um trabalho, estava construindo uma vida. Em vez de fugir, entrei novamente no hospital e procurei o Dr. Emanuel. Com a voz trêmula, contei a ele toda a minha história, algo que não havia feito nem para Juvelina. Contei sobre os acidentes, sobre o seguro de vida, sobre as fugas. Ele ouviu tudo em silêncio, seu rosto enrugado mostrando uma compaixão que me fez chorar. Vamos à polícia, ele disse quando terminei. Isso não pode continuar. A polícia não vai acreditar em mim, respondi, lembrando do sargento Lindomar em Cáceres, que acreditou prontamente na história da menina imprudente contada por Odair. Eu sou um médico respeitado nesta cidade há 40 anos, ele respondeu com firmeza. Eles vão me ouvir e vão proteger você. E assim, pela primeira vez, contei minha história a uma autoridade. O delegado de polícia de Cuiabá era um homem sério chamado Nicanor Matos. Ele ouviu atentamente, fez anotações e prometeu investigar. Agentes foram enviados para prender Odair, mas ele havia desaparecido. Ele vai voltar, eu disse ao delegado. Ele sempre volta. Quando ele voltar, estaremos prontos, foi a resposta. Mas eu sabia no fundo do meu coração que a polícia não poderia me proteger para sempre. Odair era paciente e determinado. Ele esperaria o tempo que fosse necessário para terminar o que havia começado. E enquanto ele estivesse livre, eu nunca estaria realmente segura. Foi nessa época que comecei a ter pesadelos terríveis. Sonhava com gás escapando, com água me afogando, com fogo consumindo tudo. Acordava suando frio, gritando no meio da noite. Juvelina ficava preocupada, dizia que eu precisava de ajuda. O Dr. Emanuel sugeriu que eu consultasse uma colega dele, psicóloga, para lidar com o trauma. Mas eu sabia que terapia não resolveria meu problema real. Odair ainda estava lá fora e não desistiria enquanto eu estivesse viva. O medo voltou a me consumir. Comecei a faltar ao trabalho, a pular aulas. Passava dias inteiros dentro de casa com as cortinas fechadas, sobressaltando-me com qualquer barulho. Não pode continuar assim, disse Juvelina uma noite. Você está se matando aos poucos. É exatamente o que eles querem. Ela tinha razão. Eu estava deixando que eles vencessem, mesmo à distância. Naquela noite, deitada na cama, encarando o teto, tomei uma decisão. Não fugiria mais. Estava cansada de correr, de me esconder, de viver com medo. Se Odair queria me encontrar, eu deixaria que me encontrasse. Mas desta vez, as coisas seriam diferentes. Desta vez, eu estaria preparada. O inverno de 1971 em Cuiabá foi especialmente frio. Ou talvez fosse apenas o frio que eu sentia por dentro,
aquele medo constante que congelava minha alma. Já fazia algumas semanas desde o reaparecimento de Odair, e eu vivia em estado de alerta permanente. A polícia fazia rondas ocasionais perto da casa de Juvelina, mas eu sabia que não podiam me proteger 24 horas por dia. O delegado Nicanor havia sido claro. Fizemos tudo o que está ao nosso alcance, mas sem provas concretas contra esse homem, não podemos fazer muito mais. Naquela noite de julho, voltava do hospital mais tarde que o normal. Tinha ficado para ajudar com um paciente em estado crítico, uma criança com pneumonia grave. Dr. Emanuel havia me ensinado a monitorar os sinais vitais e eu me ofereci para ficar além do meu horário. Quando finalmente saí, já passava das 10 da noite. As ruas estavam desertas e mal iluminadas. Caminhei apressada, sentindo aquela sensação familiar de estar sendo observada. A casa de Juvelina ficava a cerca de 20 minutos do hospital. Normalmente, tomava rotas diferentes para dificultar que alguém me seguisse. Mas naquela noite, cansada como estava, decidi pegar o caminho mais curto. Foi meu segundo erro. Na esquina da Rua das Palmeiras, com a Travessa São João, ouvi passos atrás de mim. Acelerados, determinados. Antes que pudesse correr, senti uma mão forte agarrar meu braço. Finalmente te encontrei, sua desgraçada. A voz de Odair enviou ondas de pânico pelo meu corpo. Tentei gritar, mas ele cobriu minha boca com a mão, o cheiro familiar de cachaça em seu hálito me deixando nauseada. Sabe quanto problema você me causou? Sua mãe está uma pilha de nervos. O seguro não pagou nada porque não encontraram seu corpo. E agora descobrimos que você está viva, trabalhando, como se tivesse o direito de ter uma vida depois do que nos fez. Ele me arrastou para um beco escuro, me empurrando contra uma parede de tijolos ásperos. Minha cabeça bateu com força, e por um momento vi estrelas. Dessa vez vou terminar o serviço direito, ele murmurou, tirando algo do bolso. Na pouca luz, vi o brilho de uma lâmina. Naquele momento, algo estranho aconteceu dentro de mim. O medo que havia me dominado por tantos anos simplesmente evaporou. Em seu lugar, senti uma calma gélida, uma clareza de pensamento que nunca havia experimentado antes. Você e mamãe ainda estão juntos, Odair? Perguntei, minha voz surpreendentemente firme. Ele pareceu confuso com a pergunta, a faca tremendo levemente em sua mão. O que isso importa agora? Importa porque quero saber se ela também vai sofrer quando você for preso pelo que está prestes a fazer. Ele riu, um som gutural que me lembrou das noites em que ele e minha mãe bebiam até desmaiar. Preso? Ninguém vai me prender, vai parecer um assalto. Essa cidade está cheia de marginais. Tem certeza? Perguntei, mantendo minha voz calma. O delegado Nicanor conhece toda a minha história. O Dr. Emanuel, um dos médicos mais respeitados da cidade, testemunhou a meu favor. Eles estão esperando você cometer um erro. Vi a dúvida passar pelo rosto dele. A mão que segurava a faca hesitou. E tem mais, continuei, ganhando tempo. Contei tudo à Juvelina, à Dona Dalva em Rondonópolis. Deixei cartas seladas com cada uma delas, para serem abertas caso algo me aconteça. Cartas detalhando cada acidente que você e mamãe planejaram. Era mentira, claro. Não havia cartas. Mas Odair não precisava saber disso. Você está blefando, ele disse, mas sua voz já não tinha a mesma certeza. Quer arriscar? Se algo acontecer comigo esta noite, quantos policiais você acha que estarão batendo na sua porta amanhã? Foi nesse momento que ouvi vozes se aproximando. Um casal voltando para casa, conversando alto, provavelmente depois de alguma festa. Odair também ouviu. Ele olhou para a faca em sua mão, depois para mim, e tomou sua decisão. Isso não acabou. Ele sibilou, guardando a faca. Vou encontrar um jeito. Você não pode se esconder para sempre. Ele saiu do beco às pressas, desaparecendo na escuridão. Minhas pernas cederam, e escorreguei até o chão, tremendo incontrolavelmente. As lágrimas que havia segurado durante o confronto agora corriam livremente pelo meu rosto. O casal passou pela entrada do beco sem me notar. Fiquei ali, sentada no chão frio, por quanto tempo não sei. Poderia ter sido minutos ou horas.
Quando finalmente consegui me levantar, cambaleei até a casa de Juvelina como um autômato. Ela estava na varanda, visivelmente angustiada. Meu Deus do céu, menina! Onde você estava? Já ia chamar a polícia. Contei a ela o que havia acontecido, minha voz monótona, desconectada, como se estivesse falando de outra pessoa. Juvelina me abraçou, chorando, prometendo que me protegeria. Mas nós duas sabíamos que era uma promessa que ela não poderia cumprir. Naquela noite, deitada na cama sem conseguir dormir, tomei minha decisão. Não podia mais viver assim, sempre olhando por cima do ombro, sempre com medo. Não podia arrastar Juvelina e outras pessoas que amava para este pesadelo. Tinha que acabar de uma vez por todas. Na manhã seguinte, não fui trabalhar. Em vez disso, pedi a Juvelina que chamasse o delegado Nicanor. Quando ele chegou, apresentei meu plano. Sei que vocês não têm provas suficientes para prender Odair, comecei. Mas e se eu conseguisse uma confissão? E se ele admitisse o que fez, o que pretendia fazer? Nicanor me olhou ceticamente. E como você pretende conseguir isso? Vou atraí-lo para uma armadilha. Vou deixar que ele pense que finalmente tem sua chance de acabar comigo. Absolutamente não! Exclamou Juvelina. É muito perigoso. É a única maneira, insisti. Ele não vai desistir, e eu não posso viver assim para sempre. O delegado ficou pensativo. Mesmo que conseguíssemos gravar uma confissão, seria extremamente arriscado. E sua mãe? Ela também está envolvida? Ela sabia de tudo. Talvez não tenha planejado os acidentes, mas certamente não fez nada para impedi-los. Depois de muita discussão, chegamos a um compromisso. Eu não me colocaria em perigo diretamente, mas ajudaria a polícia a montar uma armadilha para Odair. Enviaríamos uma carta para o endereço em Cáceres, como se fosse de um advogado de seguros, mencionando novas evidências sobre meu acidente no rio. A isca foi lançada. Agora era esperar que o peixe mordesse. Durante as semanas seguintes, vivi em um estado de suspensão. Voltei ao trabalho, continuei minha rotina, mas cada barulho, cada sombra me sobressaltava. Juvelina insistiu que eu dormisse no quarto dela, com uma cômoda pesada bloqueando a porta. O plano era que, quando Odair respondesse à carta, a polícia o prenderia por tentativa de fraude ao seguro, usando isso como pretexto para investigar mais a fundo. Não era ideal, mas era algo. Mas o tempo passava e nenhuma resposta chegava. Começamos a pensar que talvez ele tivesse se assustado com nosso último encontro e decidido desistir de vez. Então, numa manhã chuvosa de setembro, recebi um recado no hospital. Era do delegado Nicanor, pedindo que eu fosse imediatamente à delegacia. Meu coração disparou. Será que Odair finalmente havia respondido? Quando cheguei lá, encontrei Nicanor com uma expressão grave. Recebemos notícias de Cáceres, ele disse. Houve um incêndio. A casa onde sua mãe morava, não sobrou nada. Fiquei em silêncio, processando a informação. Sua mãe e Odair estavam lá dentro. Os vizinhos disseram que provavelmente estavam bêbados, como de costume. A causa do incêndio parece ter sido um curto-circuito na fiação antiga, agravado por um derramamento de bebida alcoólica perto dos fios expostos. Continuei sem dizer nada. Meu rosto, uma máscara impassível. Isaura, ele disse, inclinando-se para a frente, olhando diretamente nos meus olhos. Você sabia algo sobre isso? Esteve em Cáceres recentemente? Encontrei seu olhar sem piscar. Não saí de Cuiabá desde que cheguei aqui, delegado. Pergunte a Juvelina, ao doutor Emanuel, a qualquer um no hospital. Estive trabalhando todos os dias. Era verdade. Eu não tinha estado em Cáceres. Não fisicamente. Mas a carta do falso advogado de seguros continha mais do que uma isca para Odair. Continha também uma descrição detalhada da fiação exposta atrás da televisão, do hábito de beber até desmaiar, da facilidade com que um acidente poderia acontecer em uma casa tão negligenciada. Talvez tenha sido coincidência. Talvez o destino finalmente tenha cobrado sua dívida daqueles que tentaram me matar tantas vezes. Ou talvez
Talvez a semente plantada naquela carta tenha florescido exatamente como eu secretamente esperava que florescesse. O delegado me olhou por um longo tempo, como se tentasse enxergar algo além da minha expressão neutra. Finalmente suspirou e fechou a pasta que estava sobre sua mesa. Bem, isso encerra o caso, então, ele disse. Não há mais ninguém para perseguir você. Você está livre, Isaura. Livre. Uma palavra tão pequena para uma sensação tão imensa. Saí da delegacia sentindo-me leve como nunca antes. A chuva havia parado e um sol tímido começava a aparecer entre as nuvens. Era hora de começar minha vida de verdade. Sem medo, sem olhar para trás, apenas para frente. O acidente final havia acontecido, mas não da forma que minha mãe e Odair haviam planejado. Eles, que passaram anos tentando orquestrar a minha morte, finalmente haviam sido vítimas do seu próprio jogo. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, dormi profundamente, sem pesadelos. O ano de 1971 terminou com uma sensação estranha de liberdade. Pela primeira vez desde que me lembrava, não havia ninguém me perseguindo, ninguém planejando minha morte. Aos 18 anos, eu finalmente podia respirar sem medo. Juvelina notou a mudança em mim quase imediatamente. Você até está andando diferente, menina, ela comentou um dia. De cabeça erguida, como se tivesse tirado um peso das costas. Era verdade. O peso do medo constante havia sido erguido, e com ele foi-se também aquela sensação de estar sempre à espera do próximo desastre. Comecei a sorrir mais, a fazer planos para o futuro. Continuei trabalhando no hospital como auxiliar de enfermagem, mas agora com um objetivo claro. Queria me tornar médica. Doutor. Emanuel me incentivava, emprestando livros e me ensinando procedimentos básicos sempre que possível. Você tem vocação, Isaura? Ele dizia. Seria um desperdício não seguir esse caminho. No início de 1972, consegui concluir o ensino médio através de um programa de educação para adultos. Na formatura, Juvelina chorou como se fosse minha mãe verdadeira. Tão orgulhosa de você, minha filha, ela disse secando as lágrimas. Foi também nesse período que reencontrei Juvenal, o sobrinho de Dona Dalva que havia me levado para Cuiabá. Ele agora fazia viagens regulares transportando mercadorias entre Rondonópolis e Cuiabá, e passou a visitar Juvelina, e consequentemente a mim, a cada 2 semanas. Juvenal tinha um jeito calmo, observador. Não falava muito, mas quando o fazia, suas palavras tinham peso. Ele era alguns anos mais velho que eu, tinha passado pela guerra, como dizia, referindo-se ao serviço militar obrigatório, e carregava uma maturidade que me atraía. Sempre achei que você era especial. Ele me confessou em uma dessas visitas, enquanto tomávamos café na varanda de Juvelina. Desde aquele dia no caminhão, quando você ficou olhando pela janela o caminho inteiro, sem chorar, sem reclamar, mesmo estando com tanto medo. Comecei a esperar ansiosamente pelas visitas dele. Quando o caminhão verde escuro dobrava na esquina, meu coração acelerava de um jeito diferente. Não de medo, como antes, mas de expectativa. Em meados de 1972, aconteceu algo que mudaria completamente meus planos. Dr. Emanuel me chamou em sua sala após o expediente, com uma expressão enigmática no rosto. Isaura, você já ouviu falar do programa de bolsas de estudo do Hospital Santa Helena, em Goiânia? Balancei a cabeça, confusa. É um programa novo, ele continuou. Eles estão oferecendo bolsas para jovens promissores da área de saúde, especialmente de regiões carentes. Mandei sua inscrição. Fiquei sem palavras, olhando para aquele homem que havia se tornado uma espécie de pai para mim. Você fez isso por mim? Consegui finalmente dizer. Ele sorriu, aquele sorriso gentil que acalmava tantos pacientes. Você merece essa chance, Isaura, e eles concordaram. A bolsa é sua se você quiser. Era uma oportunidade inacreditável. A bolsa cobriria não apenas meus estudos, mas também moradia e uma pequena ajuda de custo. Eu poderia finalmente realizar meu sonho de me tornar médica. Mas a ideia de deixar Cuiabá
deixar Juvelina e agora Juvenal me causava um aperto no coração. Posso pensar um pouco? Pedi ao Dr. Emanuel. Claro, ele respondeu, mas não pense demais. Algumas oportunidades aparecem apenas uma vez na vida. Naquela noite, contei tudo a Juvelina. Esperava que ela ficasse triste com a possibilidade da minha partida, mas sua reação me surpreendeu. Você tem que ir, ela disse firmemente. É o que sempre quis, não é? Ser médica, ajudar os outros. Mas... e você? E Juvenal? Perguntei, a voz embargada. Ah, minha filha. Ela sorriu, pegando minhas mãos entre as suas, nodosas pelo trabalho de uma vida. Pessoas que a gente ama de verdade, a gente não perde, mesmo longe. E Goiânia não é no fim do mundo. Tem ônibus que vai e volta. Quanto a Juvenal, ele reagiu da maneira que eu já deveria esperar. Calmo, ponderado, apoiador. Você acha que um pouquinho de distância vai me afastar de você? Ele perguntou, aquele meio sorriso no rosto. Meu caminhão roda esse Brasil todo. Goiânia é só mais uma parada no meu mapa agora. Com o apoio deles, aceitei a bolsa. Em janeiro de 1973, aos 20 anos, me mudei para Goiânia para começar minha faculdade de medicina. Os anos em Goiânia foram intensos. Estudava como nunca, determinada a aproveitar cada segundo daquela oportunidade. Morava em uma república com outras 5 estudantes, todas mais jovens que eu, a maioria de famílias abastadas. No início, me senti deslocada. Elas falavam de viagens, de festas, de uma vida que eu nunca tive. Mas com o tempo, encontrei meu lugar. Juvenal cumpriu sua promessa. Reorganizou suas rotas para passar por Goiânia pelo menos uma vez por mês. Chegava sempre com alguma lembrança de Juvelina. Um bolo de mandioca, um crochê novo para minha cama, um vestido que ela havia costurado especialmente para mim. Nosso relacionamento foi se aprofundando aos poucos, com a solidez de algo que é construído com cuidado, tijolo por tijolo. Não houve grandes declarações românticas ou gestos dramáticos. Era algo mais simples e, ao mesmo tempo, mais forte. A certeza de que podíamos contar um com o outro, não importava o que acontecesse. Em 1975, no meio do meu curso, recebemos a notícia de que Juvelina havia sofrido um derrame. Larguei tudo e fui para Cuiabá imediatamente. Passei 2 semanas cuidando dela, aplicando o que havia aprendido nos primeiros anos de faculdade, insistindo com os médicos locais para tentarem novos tratamentos. Veja só, disse Juvelina quando começou a melhorar, sua fala ainda um pouco arrastada. Já está agindo como uma verdadeira doutora. Foi durante essa crise que Juvenal me pediu em casamento. Nada elaborado. Estávamos na cozinha de Juvelina. Eu lavava a louça enquanto ele secava, quando ele simplesmente disse: Acho que devíamos nos casar, não é? Olhei para ele, surpresa não pela proposta, mas pela simplicidade dela, e respondi da mesma forma: Sim, acho que devíamos. Nos casamos em uma cerimônia pequena, no quintal de Juvelina, embaixo da mangueira que ela tanto amava. Dr. Emanuel veio de Cuiabá especialmente para a ocasião. Dona Dalva, já idosa, fez a longa viagem de Rondonópolis. Era uma reunião pequena, mas representava todo o amor que havia encontrado depois de tanta dor. Você merece toda a felicidade do mundo, minha filha, disse Dona Dalva, me abraçando forte. Depois de tudo o que passou, voltei para Goiânia como Isaura Oliveira Souza, levando comigo o sobrenome de Juvenal e a certeza de um amor verdadeiro. Ele continuou com suas rotas de caminhão e eu com meus estudos. Nos víamos quando podíamos, sabendo que era uma situação temporária. Em 1978, aos 25 anos, me formei em medicina. Na cerimônia de formatura, olhei para a plateia e vi todos aqueles que haviam me ajudado a chegar até ali. Juvenal, Juvelina, já recuperada, Dona Dalva, Dr. Emanuel. Pessoas que haviam acreditado em mim quando eu mesma duvidava que pudesse escapar do ciclo de violência em que nasci. Ao receber meu diploma, não pude deixar de pensar em quão improvável era minha jornada.
da menina que fugia de acidentes orquestrados à médica formada, pronta para salvar vidas. O contraste não poderia ser maior. Depois da formatura, Juvenal e eu precisávamos decidir onde nos estabelecer. Ele havia economizado dinheiro suficiente para comprar seu próprio caminhão, o que lhe dava mais liberdade para escolher onde viver. Quero ir para um lugar tranquilo, eu disse. Longe de Cáceres, longe das lembranças ruins. Juvenal mencionou Jataí, em Goiás, uma cidade pequena onde havia entregado mercadorias algumas vezes. É um lugar bonito, em crescimento, mas ainda mantém aquele ar de interior. E tem um postinho de saúde que estava precisando de médicos, pelo que ouvi. Foi assim que, no início de 1979, nos mudamos para Jataí. Compramos uma casa simples, com um quintal grande onde plantei uma mangueira, em homenagem a Juvelina. Comecei a trabalhar no posto de saúde local, realizando finalmente meu sonho de cuidar das pessoas. Juvenal abriu uma pequena transportadora, com 2 caminhões. O negócio prosperou rapidamente. Ele conhecia as estradas como a palma da mão e tinha uma reputação de confiabilidade que atraía clientes. Nos anos seguintes, fomos abençoados com 3 filhos. Primeiro Dalva, em homenagem à mulher que me salvou em Rondonópolis, depois Emanuel, por meu mentor, e finalmente Cecília, nossa caçula, que hoje mora comigo e me ajuda no posto de saúde. Eu queria homenagear Juvelina colocando seu nome na minha filha, mas Juvenal achou que era nome de vó, não de menina, então escolhemos Cecília. A vida em Jataí era exatamente o que eu sempre sonhei: tranquila, produtiva, cercada de pessoas que amava. O medo que me acompanhou por tantos anos finalmente havia desaparecido por completo. Ocasionalmente, um pesadelo ainda me acordava no meio da noite. Imagens de gás vazando, água me afogando, fogo consumindo tudo. Nesses momentos, Juvenal me abraçava em silêncio até que eu voltasse a dormir. "Você está segura agora", ele sussurrava. "Ninguém mais vai te machucar." E eu acreditava, porque finalmente era verdade. O tempo passou, nossos filhos cresceram, nossos cabelos embranqueceram. Juvenal faleceu há 5 anos, de um infarto fulminante enquanto carregava um de seus caminhões. A dor da perda foi imensa, mas diferente da dor que senti na infância. Esta era uma dor nascida do amor, não do medo ou da rejeição. Hoje, aos 72 anos, olho para trás e vejo como cada momento difícil me trouxe até aqui. Como cada acidente que sobrevivi me tornou mais forte, mais determinada a ajudar os outros. Quem diria que aquela menina assustada de Cáceres, que verificava 2 vezes cada degrau antes de pisar, se tornaria a doutora Isaura, a médica querida de Jataí que todos conhecem hoje. A vida dá voltas, meus queridos, e às vezes o acidente final não é o que esperamos que seja. Às vezes é apenas o começo de uma história completamente nova. Hoje, minha vida em Jataí é uma bênção que agradeço todos os dias. A cidade cresceu desde que chegamos em 1979, mas mantém aquele aconchego de interior que tanto amamos. As pessoas se conhecem, se cumprimentam nas ruas, se importam umas com as outras. É tão diferente da frieza que conheci na infância. Minha rotina começa cedo, como contei. Acordo às 5 da manhã, faço meu café com canela, um hábito que adquiri com Juvelina, e passo alguns minutos em oração. Nem sempre fui muito religiosa, mas com o tempo aprendi a agradecer pelas bênçãos que recebi, mesmo depois de tanto sofrimento. O posto de saúde onde trabalho fica a 15 minutos da minha casa, uma caminhada que faço com prazer. Ao longo do caminho, as pessoas me cumprimentam. "Bom dia, doutora Isaura." Os mais velhos param para conversar, contar sobre os netos, perguntar sobre algum remedinho para as dores. Os mais jovens me respeitam como uma espécie de avó coletiva da comunidade. Muitos me perguntam por que continuo trabalhando aos 72 anos quando poderia estar aposentada, descansando. A verdade é que meu trabalho nunca foi apenas um trabalho, é minha missão. Cada vez que ajudo alguém, que alivio uma dor, que salvo uma vida, sinto que estou dando sentido a tudo que passei.
É como se cada pessoa que salvo hoje fosse um pouco daquela menina assustada que eu fui um dia. Meu consultório no posto é simples, mas acolhedor. A mesa de madeira que mencionei, feita por Juvenal, é o meu orgulho. Ele a construiu quando compramos nossa casa, dizendo que eu precisava de um lugar especial para estudar e atender meus pacientes. Depois que ele se foi, essa mesa se tornou ainda mais preciosa, um pedaço dele que permanece comigo. Nas paredes, além das fotos da família e dos desenhos das crianças, tenho também meu diploma de medicina, emoldurado ao lado de uma foto da minha formatura. Aquela foto é especial. Mostra Juvenal, Juvelina, Dona Dalva e Dr. Emanuel ao meu lado, todos sorrindo com tanto orgulho. Nenhum deles está mais aqui, mas seus sorrisos continuam me dando força todos os dias. Meus 3 filhos seguiram caminhos diferentes. Dalva, a mais velha, é professora universitária em Goiânia. Emanuel seguiu os passos do pai e administra a transportadora que Juvenal fundou, agora com uma frota de 10 caminhões. E minha caçula, Cecília, que recebeu esse nome porque Juvenal achava Juvelina nome de vó, não de menina, mora comigo desde que ficou viúva há 3 anos. Ela trabalha como enfermeira no mesmo posto de saúde. E às vezes brincamos que formamos a dupla médica-enfermeira mais experiente de Goiás. Meus 7 netos são minha alegria. O mais velho já está na faculdade, estudando engenharia. A mais nova, com apenas 5 aninhos, diz que quer ser médica de vovó quando crescer. Sempre que podem, vêm me visitar, enchendo a casa de barulho, risadas e vida. Aos domingos, minha casa fica cheia. Quem está em Jataí vem almoçar comigo. É tradição. Preparo aquela comida simples que aprendi com Juvelina. Arroz, feijão, uma carne assada, mandioca frita e sempre uma sobremesa especial. Geralmente é um doce de buriti ou um bolo de pequi, frutas típicas do Cerrado goiano que aprendi a amar. Depois do almoço, sentamos na varanda, debaixo da mangueira que plantei há mais de 40 anos e que agora dá uma sombra generosa. Conversamos, compartilhamos histórias, às vezes os netos tocam violão. São momentos de pura felicidade. No fim da tarde, quando todos já foram embora e a casa fica silenciosa novamente, Cecília e eu costumamos sentar na varanda, cada uma com seu crochê. Outro aprendizado que trouxe de Juvelina. Conversamos sobre o dia, sobre os pacientes, sobre a vida. Mãe, ela me disse recentemente, você é a pessoa mais forte que conheço. Sorri para ela. Não é força, filha, é persistência. A gente sobrevive um dia de cada vez, até perceber que sobreviver já se tornou viver. Quando Juvenal se foi, achei que nunca mais seria completamente feliz. O vazio que ele deixou ainda está lá. Afinal, foram quase 50 anos juntos. Mas aprendi que a vida continua, que é possível encontrar alegria mesmo depois das perdas. Talvez essa seja a lição mais importante que aprendi. A vida sempre encontra um caminho. À noite, antes de dormir, tenho o hábito de folhear um álbum de fotografias velho. São imagens da minha vida desde que saí de Cáceres. Não tenho nenhuma foto da infância, como podem imaginar. Vejo a jovem auxiliar de enfermagem em Cuiabá, a estudante de medicina em Goiânia, a médica recém-formada em Jataí. Vejo meu casamento com Juvenal, o nascimento dos filhos, as formaturas, os casamentos dos filhos, os netos chegando. Uma vida inteira construída depois de escapar do que parecia ser um destino inescapável. Às vezes, me pergunto o que teria acontecido se não tivesse sobrevivido àqueles acidentes, se o rio tivesse me levado naquele dia, se o gás tivesse vazado um pouco mais. Quantas vidas eu não teria tocado? Quantos pacientes não teriam sido atendidos? Quantos filhos e netos não existiriam? É por isso que acredito firmemente que cada vida salva é um universo inteiro de possibilidades que se abre. Quando atendo uma criança doente, não estou apenas curando um corpinho frágil, estou preservando todo um futuro de potencial. Minha vida hoje, aos 72 anos, em Jataí, é a prova de que é possível reconstruir-se depois da destruição.
É possível encontrar luz depois da escuridão. É possível transformar a dor em propósito e, mais importante, é possível amar e ser amada, mesmo quando seu começo foi marcado pelo desamor. Esta sou eu hoje, doutora Isaura, a médica do postinho, a vovó de 7 netos, a mãe de 3 filhos, a viúva de Juvenal. Não mais a menina dos acidentes, mas a mulher que decidiu que sua história não seria definida por aqueles que tentaram apagá-la. Meus queridos, se você chegou até aqui nessa história de uma velhinha que sobreviveu a tantos acidentes, quero deixar algumas palavras do fundo do coração. Se você está passando por momentos difíceis, se alguém que deveria te proteger está te machucando, saiba que você não está sozinho. Eu também achei que estava, que ninguém me ajudaria, que aquele seria meu destino para sempre. Mas não foi. Aprendi que a vida é mais forte que o ódio. Que o amor, mesmo quando vem de pessoas que mal conhecemos, como Dona Dalva, Juvelina, Dr. Emanuel, pode ser o fio de esperança que precisamos para continuar. Cada noite que passei acordada, temendo não ver o amanhecer, me ensinou a valorizar cada minuto de vida que tenho hoje. Cada vez que checava se o cheiro de gás estava presente no meu quarto, me ensinou a importância de respirar profundamente quando o ar está limpo. O medo pode nos paralisar ou nos impulsionar. A escolha é nossa. Por muito tempo, deixei que o medo me controlasse, me fizesse pequena, invisível. Mas quando finalmente entendi que precisava enfrentá-lo, encontrei uma força dentro de mim que nem sabia que existia. As pessoas que tentam nos destruir não definem quem somos. Nossa resposta a elas, sim. Podemos escolher o caminho da amargura, do ressentimento, ou podemos escolher construir algo novo, algo belo, a partir das cinzas do que tentaram destruir. Quando olho para trás, para aquela menina assustada que fui, quero abraçá-la e dizer: vai ficar tudo bem. Um dia você vai ser amada. Um dia você vai ajudar outros. Um dia você vai dormir sem medo. A vida tem esses mistérios, sabe? Às vezes, o que parece ser nosso fim acaba sendo apenas o começo de uma história completamente diferente. O acidente final que minha mãe e Odair planejaram para mim nunca aconteceu. Em vez disso, o acidente final foi o deles, não pelas minhas mãos, mas pelas próprias escolhas que fizeram. Se você conhece alguém que está sofrendo, estenda sua mão. Seja a Dona Dalva, a Juvelina, o Dr. Emanuel na vida dessa pessoa. Você nunca sabe quantas vidas podem florescer a partir desse simples gesto de bondade. E se você é quem está sofrendo, lembre-se, não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega. Não importa quão profundo seja o rio, sempre existe uma margem para se agarrar. Não importa quantos acidentes tentem orquestrar contra você, sua vida tem um propósito que é mais forte que qualquer plano de destruição. Hoje, aos 72 anos, posso dizer com certeza, valeu a pena sobreviver. Valeu a pena acreditar que merecia mais. Valeu a pena reconstruir, tijolo por tijolo, uma vida que muitos tentaram demolir antes mesmo que começasse. E agora, meus queridos que assistiram até aqui, peço um favor especial. Se esta história tocou seu coração, se de alguma forma ela te deu esperança ou força, se inscreva no canal agora mesmo e ative o sininho. Porque cada inscrição me dá força para continuar compartilhando estas histórias de superação que podem salvar vidas. Assim como pessoas que estenderam a mão para mim salvaram a minha vida um dia. E deixe nos comentários a palavra sobrevivi para eu saber que você assistiu até o fim e que talvez, assim como eu, você também está sobrevivendo a cada dia, construindo sua história de superação. Faça isso agora. Não espere nem mais um minuto. Lembrem-se sempre, o verdadeiro acidente final é desistir de viver plenamente. Enquanto há vida, há esperança. E onde há esperança, há sempre um novo começo esperando por você.